1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas Deus vos fez. Até aí, irmãos, oremos. Senhor, nós oferecemos a Ti, Pai amado, esses cânticos, esses hinos, como uma expressão do nosso temor a Ti, do nosso amor por Ti. Amado Deus, agora na Sua santa presença, pedimos que através do Espírito Santo, o Senhor fale pela boca do Seu servo. O Senhor possa estar nos usando nesta noite para pregar, Senhor, a Sua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu gostaria de falar sobre a escolha de Samuel. O que a gente pode fazer para ajudar quando tudo é o caos? Quando tudo está destruído? Quando parece que não tem mais jeito? No caso aqui era uma nação, a nação de Israel. A nação de Israel viveu entre a queda de Siló até quando Samuel ele ergue aquela pedra em Ebenezer. Foram 20 anos de lamentos e suspiros. Naqueles 20 anos Israel viveu sem juiz, viveu sem sacerdote, viveu sem a arca, viveu sem o tabernáculo. Eles haviam perdido tudo. Nunca houve um momento tão triste na história de Israel até aquele momento, desde o dia em que eles saíram da terra do Egito. E nesse momento assim que o Samuel ele vai assumir, a pergunta que se faria para Samuel é exatamente essa: Samuel, o que você vai fazer para ajudar a reconstruir? O que você vai fazer para dar livramento, dar salvação para esse povo? O que você pode fazer para ajudar essas pessoas que estão sem caminho, desorientadas? O que você pode fazer para ajudar nesse caos aí? Diz para nós. É isso que nós vamos estudar esta noite, irmãos, sobre a vida de Samuel. Nós estamos pegando aqui no capítulo 12, no versículo 23, a história do fim para o começo. Aqui é o fim. Aqui é o fim de carreira do nosso profeta, do nosso juiz, do sacerdote chamado Samuel. E no final da carreira dele, ele mostra qual foi a sua escolha. E assim, irmãos, quando você olha a vida de Samuel, e é isso que nós vamos estudar um pouco hoje, como ele chegou nessa decisão de poder ajudar o povo de Israel, a gente pensa que o que Samuel fez, cada um de nós podemos fazer também, mesmo não sendo juiz, mesmo não sendo um profeta, mesmo não sendo um sumo sacerdote lá das antigas, vestindo aquela roupa e tudo mais, nós estamos na mesma condição, estamos assim, no alcance de poder usar as mesmas armas que o Samuel ele usou e pôde abençoar toda a sua nação. Então, irmãos, Samuel ele surge na história em meio à maior das crises das instituições. No caso, nós temos o governo, nós temos o sacerdócio, nós temos as pessoas em geral, e tudo estava assim cheirando a crise. Por isso, ele surge na história em meio à crise das instituições. Sistema de governo em crise. O tempo dele é o tempo dos juízes. Eu disse para vocês, é a terceira semana que eu repito isso, mas é o tempo dos heróis falíveis.
É o tempo do herói como um tempo de vencimento ali, acorrido, né? Já sabe que aquele camarada, ele vai cair. Então, aquele governo era um governo que, de certa forma, perdia a autoridade muito facilmente. Em 300 anos, e debaixo desse sistema, a nação entrou em quê? Entrou em colapso. Então quer dizer que esse sistema, o sistema do tempo dos juízes, que Deus levantava os juízes e ali dava um alívio para as pessoas, aquilo ali, para Israel, a gente pode dizer, não deu certo por falta de espiritualidade. Não que a teocracia não desse certo, mas é que aquelas pessoas, aquela nação, aquele sacerdócio, aquela liderança não estava preparada para a teocracia. O sistema religioso também estava em crise. Levitas, sacerdotes que não honravam a sua posição. Um levita que prefere ser sacerdote de um ídolo a servir lá em Siló e servir na sua cidade o nome do Senhor. Quando a pessoa se vende tão fácil por uma moeda de prata por mês, por menos de uma moeda de prata por mês, é porque nós estamos vivendo uma crise muito grande. Os sacerdotes, no capítulo 2, quando nós lemos ali, nos entristecemos, que eles iam lá e faziam toda aquele pecado diante do Senhor. Ofni e Finéias eram os últimos sacerdotes antes de Eli. E a palavra de Deus diz que era grande o pecado desses moços diante do Senhor. Eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Eles estavam vivendo, pensando assim, a instituição sacerdotal vivia naquele momento o pior momento da sua história, vivia o pior momento da sua história como instituição, o sacerdócio. E aí, meus irmãos, nós temos as pessoas, né? As pessoas, como as pessoas estavam vivendo, né? Aqui a palavra de Deus completamente esquecida, até a ponto de dizer que a palavra de Deus era rara naqueles dias, não havendo frequentes visões, não tinha profecia, não tinha profeta, não tinha nada, era raro. Por que uma coisa fica rara? Porque não tem. Por que não tem? Porque não foi passado de pai para filho, de filho para neto. Então a palavra de Deus era muito rara. Quando chega nesse ponto, meus irmãos, de um governo falido, de um sacerdócio falido, a palavra de Deus completamente esquecida, vai virar aquilo que nós lemos em Juízes, no último versículo, no último capítulo. O que está escrito lá? Que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o quê? Cada um fazia o que queria. Tudo falido. Então Samuel surgiu na história, em meio à crise de instituições. E essa crise fez o quê? Afetou a vida espiritual da nação. As autoridades não tinham nenhum respeito. Por que nós sabemos disso? Sansão foi um dos últimos juízes, e quando ele estava lutando contra os inimigos, que eram os filisteus, os mesmos inimigos aqui no tempo de Eli e no tempo de Samuel, veja só, Sansão viveu nesse tempo, ele viveu nesses dias. O que a tribo de Judá, que é a tribo mais importante, mais forte de Israel, o que a tribo de Judá faz com o seu juiz, faz com o seu herói? Eles amarram e entregam o Sansão de mão beijada para o inimigo. Veja só, com uma ressalva ainda. Eles dizem para Sansão: olha, Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós, ou seja, você não sabe que nós somos escravos dos filisteus? Eles não respeitavam, eles não tinham confiança mesmo. Eu posso dizer, afirmar com certeza, dentro da Bíblia, que tanto os juízes quanto os sacerdotes, eles fizeram por onde de não serem respeitados. Mas mesmo assim, mesmo um juiz fazendo por onde não ser respeitado, mesmo um sacerdote fazendo por onde de não ser respeitado, qual que é o dever do crente fiel? É de respeitar. A nação deveria respeitar, como fez Eucana, como fez a Ana, e eles foram abençoados. Então, as autoridades perderam o respeito. Olha a crise que teve por causa daquela ataque à mulher do levita, lá no final do livro dos Juízes,
que violentaram aquela mulher na cidade de Gibeá, e eles então foram para destruir a cidade de Gibeá. O que a tribo de Benjamim fez? Não, ninguém vai mexer com a nossa cidade, mas era uma cidade de sodomita. A autoridade veio para fazer alguma coisa, para colocar na cadeia aquelas pessoas, no qual não tinha cadeia, então tinha que matar aquelas pessoas, infelizmente. E o que a tribo de Benjamim fez? Não, ninguém vai relar neles, esses violentadores, ninguém pode relar a mão neles não. Tá bom. Então quase que uma tribo foi o quê? Foi destruída. Meus irmãos, os princípios da anarquia, da bagunça, da depravação, da sodomia já estava implantado em Israel, já estava implantado. Eles perderam o respeito pelo sacerdócio. As mulheres estavam indo lá se deitar com os sacerdotes na porta da tenda da congregação. O povo reclamava com Eli, entrava por um ouvido e saía para o outro. Ele era cego, só podia ouvir falar o que estava acontecendo, mas providência ele não tomou nenhum. Então as pessoas perderam o respeito pelo sacerdócio, as pessoas desprezavam o sacrifício. É esse versículo que eu quero ler com vocês aqui em 1 Samuel, no capítulo 2. Vamos lá comigo, 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 17, e que nós lemos ali, 2:17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Há uma tradução que traz que a oferta do Senhor estava sendo desprezada. Resumindo, meus irmãos, eles perderam o gosto pelo sacrifício. Perder o gosto pelo sacrifício é perder o gosto por Jesus, porque Jesus é o nosso sacrifício. Aquele cordeiro representava Jesus. Então, quando diz que eles perderam o gosto de ir para fazer o sacrifício, não, mas os sacerdotes profanaram aquele lugar, profanaram aquele altar, não interessa. O israelita fiel jamais deveria perder o gosto pelas coisas de Deus. Como crente fiel, também não deve. Ninguém estava preocupado com a palavra ou fazer a vontade de Deus. A verdade era essa, nua e crua. Nós já lemos. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria mesmo, vou fazer o que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Olha, o Samuel nem assumiu ainda, o Samuel nem é juiz, e já está acontecendo tudo isso. Nesse momento Deus levanta Samuel. Samuel nasce, ele nasce e ele vai surgindo ali, mas quando chega assim, aquele momento dele ser uma autoridade dentro da nação, mesmo que já reconhecido pelos homens e por Deus, acontece uma tragédia ainda maior. Qual é a tragédia? A queda de Siló. A gente quase não percebe isso nas escrituras, nós até, às vezes os crentes nem sabem disso. O que aconteceu com Siló? A silenciosa decadência de Siló, que foi um termômetro do quê? Da espiritualidade decadente de Israel. Siló, meus irmãos, foi profetizado por Jacó, e depois, quando Josué entrou na terra prometida, foi preciso encontrar um lugar para depositar a arca, ou seja, construir o tabernáculo do Senhor. E nesse lugar, Siló, eles construíram o tabernáculo do Senhor, e ali eles colocaram a arca. Era onde morava o Eli, era onde morava o Ofni e o Finéias. Foi para onde a mãe de Samuel levou ele quando ele tinha 2 anos, para ficar morando lá. Então Siló, podemos dizer que se não tinha uma capital a nação de Israel, tinha sim uma capital religiosa, e essa capital religiosa era Siló. Por que Siló era tão importante? Porque todo israelita deveria pelo menos uma vez por ano, ir lá em Siló para adorar ao Senhor. Então foi um lugar escolhido para colocar a arca, mas foi um lugar esquecido, um lugar abandonado. Em 300 anos de história que perfaz ali o livro de Juízes, você não encontra ninguém indo para Siló para adorar o Senhor.
O que você encontra? Eles se reunindo lá em Siló para talvez colocar uma disciplina para a tribo de Benjamim, para a cidade de Gibeá, mas você não vê aquele povo reunido para adorar a Deus em Siló. Você não vê as famílias indo para Siló, você não vê o pecador chegando em Siló. E pior, no capítulo 18 do livro de Juízes, vamos lá, não se preocupe com o trovão não, você estava orando para a chuva, Deus manda a chuva, pode mandar, Senhor. Então vamos lá, Juízes, no capítulo 18, versículo 31. Assim, a imagem de escultura feita por Mica foi estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Você consegue reparar a gravidade desse versículo? Eles foram lá em Dan, a tribo de Dan, e saíram do lugar que Deus mandou e foram para um lugar lá para cima, estabeleceu ali um território, levou o ídolo de Mica, e aquele ídolo de Mica, eles fizeram um altar, eles fizeram ali um santuário religioso do Deus que o Mica levantou na casa dele, depois foi transferido lá para Dan, e a palavra de Deus diz que aquela imundícia, que aquele ídolo, ele foi adorado lá em Dan, todos os dias que a casa de Deus esteve onde? Esteve em Siló. Pasme, Siló foi destruído, e aquele altar, aquele ídolo de Dan permaneceu lá. As pessoas deixavam de ir para Siló para ir para Dan, deixavam de adorar o Senhor na casa do Senhor para ir lá adorar o Deus da casa de Mica. Então, meus irmãos, os últimos e os agonizantes dias da arca de Siló aconteceram aonde? Aconteceram naquele momento em que os filisteus, eles guerreavam contra os israelitas levaram a arca para o campo de batalha, a arca foi tomada, vergonhosamente foi tomada e tirada da casa de Deus pelo próprio povo de Deus, tomada pela mão do inimigo e vergonhosamente, não para a arca, mas para o povo de Deus, depositada na casa de Dagon. É assim que termina a história de Siló, é desse jeito. Diz a história que Siló foi destruída depois, o tabernáculo foi destruído, tudo foi destruído, e por isso ficou sem lugar. Olha só, o Samuel ainda não é juiz, ele vai ser juiz. E quando você volta no capítulo 7 do livro de 1 Samuel, vamos lá comigo, volta não, você vai para lá. 1 Samuel, capítulo 7. A gente podia perguntar assim: Deus não fez nada, pastor? Deus não fez nada? Estava acontecendo tanta coisa, Deus não fez? Não, Deus fez. Deus começou a trabalhar em silêncio, meus irmãos. Deus assistiu tudo com muita tristeza. Ele permitiu. Como assim permitiu? Deus permite. Deus permite que as pessoas vão fazendo as coisas erradas, sabendo daquele versículo que diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus permite. Você pode viver do jeito que você quiser. Deus vai soltando a mão. Um dia você vai se prender na corda do seu pecado. Nós vamos nos prender na corda do nosso pecado. Ele assiste tudo em silêncio. Permitiu que os filisteus vencessem aquela batalha. Permitiu que a arca fosse tomada, permitiu a destruição do tabernáculo de Siló. Só que Deus, ele foi trabalhando em silêncio em todo esse período. Uma mulher apareceu lá em Siló, quando ainda tinha Siló, quando a arca ainda estava lá. Uma mulher apareceu chorando na casa de Deus, com as lágrimas derramando pelo chão, orando. O sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Ela disse: não estou bêbada. O que você tem então? Olha, eu estou chorando, eu estou derramando a minha alma aqui nesse altar, porque eu quero ter um filho, eu tenho pedido um filho para Deus, e se Deus me der um filho,
eu vou devolver ele para o Senhor. Essa é uma alma fiel, que sabe que vive o caos, mas ela tem esperança. É uma mãe ali, é o fruto de oração de uma mãe, meus irmãos, que vai transformar toda aquela nação. Deus está trabalhando. O Samuel, ele nasce de uma mulher que não podia ter filho, ele nasce. E o que acontece? Acontece que aquele menino vai crescendo, a ponto de a mãe, então, com 2 anos, levar ele lá para o tabernáculo, lá para Siló. E ele assistiu, meus irmãos, os piores dias de Siló, esse menino Samuel, mesmo vivendo aquele caos. A palavra de Deus diz o quê? Diz que ele era amado das pessoas. Tudo que ele profetizava não caía por terra, que ele alcançou o respeito dos homens do seu tempo. Era isso, foi isso que aconteceu. E aí no capítulo 7, quando caiu Siló, quando foi tomada a arca, no capítulo 7, vamos encontrar aqui, logo no começo, no versículo 2, capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Foram 20 anos de lamentação. Ora, desde a queda de Siló até o profeta Samuel erguer aquela pedra e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foram 20 anos de lamentação. Como assim, pastor? Israel ficou provido de tudo: sem juiz, sem sacerdote, sem profeta, sem altar, sem arca, sem tabernáculo. O que identificava a nação? Eles não tinham mais nada que identificava eles, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para essa igreja: o dia que essa igreja perdeu o temor na palavra do Senhor, ela perde a única coisa que identifica, que nos identifica um com o outro. Você não tem nenhum ídolo para vir aqui na frente e se ajoelhar diante dele. Você não tem nenhum pastor para ficar adorando ele aqui na frente. O que você tem, o que traz você aqui, é a palavra de Deus. Se essa igreja perder isso, perder o temor à palavra de Deus, então perde a única coisa que nos identifica uns com os outros. É o que nos liga. O nosso amor por Jesus Cristo, que vem justamente de ler a palavra e crer nas Escrituras. Restou ao povo apenas lamentar. Olha o que diz o versículo 2 no final. Diz que o povo lamentava. É o que estava acontecendo, né? Dirigia lamentações ao Senhor. Então, é nesse cenário de lamento, é nesse cenário de suspiro, de tristeza, de angústia, que o Samuel vai se tornar juiz. Como é que o Samuel vai pegar o país? Como é que ele vai pegar a nação? Ele pega tudo destruído, ele pega o caos, ele pega o pior de Israel. Ninguém pegou Israel numa situação pior que Samuel. Ninguém. Por isso eles chamam Samuel de o segundo Moisés. Porque a nação teve que ser feita o que? Teve que ser refeita, meus irmãos, a nação de Israel. Mas surge a pergunta: e agora? Como Samuel podia ajudar uma nação levada pelo caos? Ele cresceu ali, e ali não tinha mais chão para ele. Ele teve que se mudar de Siló. Nem em Siló ele pôde ficar mais. Ele viu a cidade ser destruída e nada pôde fazer para evitar. Eu gosto dessa história. Antes dele se tornar juiz, ele crescia, o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado por profeta. É um profeta, mas é juiz. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porque o Senhor se manifestava a Samuel em Siló. Olha aí no final:
pela palavra do Senhor. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele foi confirmado pela palavra. O que ele falava acontecia, e era um homem da palavra. Ele conhecia a palavra de Deus. E talvez naquele momento solitário, nos últimos dias de Siló, ele ainda tentou ensinar a palavra de Deus. Foi o que ele fez antes de Siló ser destruído. Esperou 20 anos para se apresentar aos homens. Parece estranho isso, né? Porque logo ele não se apresentou, porque ele não se colocou como uma pessoa que podia fazer alguma coisa. Por que esperar 20 anos? Mas ele esperou pacientemente até se apresentar aos homens e tomar a sua decisão. A questão era então, para Samuel, qual a melhor forma de ajudar uma nação completamente destruída? O que fazer? Você acha que a sua nação está destruída? Imite Samuel. Você acha que tem problema na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, seu marido? Imite Samuel, porque ele encontra uma solução. Qual foi a escolha de Samuel? O que vai fazer para ajudar uma nação destruída? Meus irmãos, vamos ver o que ele não tinha. Ele não tinha as prerrogativas que os outros juízes tinham. Veja só, o Eude, ele era um homem meio espertão, ele era meio corajoso, ele era meio valentão. Ele gostava de resolver as coisas do jeito dele. Ele fez uma faca lá na casa dele, sabendo que o Eglon estava lá dominando e destruindo o povo de Israel. Então ele, como uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, ele fez uma arma, e com aquela arma ele foi lá e matou o rei opressor inimigo. Pode-se dizer que ele enfrentou sozinho. Foi lá. Você não espere isso de Samuel. Samuel não era assim. Ele não sabia talvez fazer uma arma, mas o Eude sabia e fez. E assim ele deu início a uma vitória muito grande. No caso dele, não apareceu nenhum anjo para tecer elogios para ele. Ô homem valente, né? Vai nessa tua força, Samuel. Para quem Deus disse isso através do anjo? Para Gideão. Não apareceu nenhum anjo para Samuel para dizer: vai Samuel, vai na tua força Samuel, e você vai ter uma grande vitória. Olha, para Gideão, Deus ainda deu 300, correto? E Samuel tinha quantos do lado dele? E também ele não era um capitão esperto de tropas, como Baraque, como Jefté, acostumado com briga, a liderar, a subir em cima de um cavalo, lutar contra o inimigo no campo aberto ou num campo fechado. Não, ele não é tal. Eu não sei se ele sabia montar no jumento. A Bíblia não diz. Ele não era aquele comandante de tropa. E também, irmãos, ele não era forte como Sansão. Então alguém podia dizer: rapaz, você não sabe fazer uma arma, o anjo não falou com você, você não é um capitão, você não é forte que nem o Sansão. E aí, o que você pode fazer para nos ajudar? Podia ter algumas opções. Em vez de ele ficar quietinho nesses 20 anos, ele podia formar um exército, pegar um capitão lá, um valentão da tropa, né? Por quê? Porque pode ser que já tinha ali um homem valente naquele tempo, então sempre tem mesmo. Vamos treinar esse camarada, daqui 20 anos a gente vai lá e luta pelo povo de Deus. E se não der certo, a gente traz a arca novamente de Kiriat Jearim, e quem sabe dessa vez a arca funciona, porque funcionou lá contra Jericó, não funcionou contra os filisteus, mas pode funcionar de novo, né? Tá ou não, quem sabe a gente desempata esse negócio. Bom, eram opções. Mas qual foi a escolha de Samuel? Vamos aqui, irmãos. Samuel, ele escolhe usar as duas armas mais poderosas que Deus tem para ajudar uma família, uma pessoa, que seja uma nação, para o mundo inteiro. E que arma poderosa? Quais são essas duas armas? A palavra de Deus e a oração. A palavra para guiar e a oração para os livrar.
É exatamente isso. No capítulo 7, quando ele se levanta como juiz, no versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi Ele só, e Ele vos livrará das vossas mãos. Arrependei-vos. Olha, voltai ao Senhor, tira os deuses estranhos, preparai o coração ao Senhor. Irmãos, o valor que ele vai dando para a palavra de Deus. Samuel, ele sabia que não existe verdadeira libertação, não existe salvação verdadeira sem obediência à palavra. Olha, diferente dos outros juízes, ele começou a julgar, ele começou a fazer seminários. Ele julgava, não era estático não, parado no lugar, ele não ficava debaixo de uma árvore o tempo todo não, ele ia Ramá, Gilgal, ele ficava andando de cidades em cidades assim, ensinando a palavra de Deus, porque ele diz isso. Nós vimos lá no final, no capítulo 12, longe de mim que eu deixe de orar por vocês, e que vos ensine o caminho bom e direito. Ou seja, ele ensinava a palavra de Deus, porque ele sabia que não existe mudança, não existe transformação. Você não vai tirar nada, não vai mudar um estado caótico sem o conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos aprender isso. Samuel fez discípulos, mais para frente vai aparecer a escola dos profetas. Quem que fez nascer essa escola de profeta? O próprio, o Samuel. Na mudança dos regimes, quando ele deixou de ser juiz, que acabou a teocracia e começou a monarquia, o Samuel, ele podia, meus irmãos, simplesmente se omitir, falar: agora vocês se virem, vocês façam o que vocês quiserem, volte no tempo lá, do Eli, do Sansão, cada um faça o que quiser. Mas repare que esse homem é um homem tão espiritual, que ele começa a usar a palavra no começo do seu juizado, ou do seu ministério, e mesmo depois que ele é preterido, ele foi tirado do cargo praticamente, mesmo assim, ele vai lá nas pessoas e diz: olha, é o seguinte, vocês vão ter que obedecer a palavra. Capítulo 12, versículo 14, vamos lá comigo? Ele diz assim: se vocês temerem ao Senhor, e o servirdes, e lhes atenderdes a vós, e não fores rebeldes à sua palavra, e seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Olha, são as últimas palavras dele a público. Ele diz assim: vocês tratem de obedecer a palavra. Trate de obedecer a palavra. Um pouco antes disso, um pouquinho só antes disso, o que ele faz? Agora eu quero que você volte no capítulo 10, no versículo 24. Ele está entregando o cargo, ele está passando a faixa presidencial. Agora não é ele a maior autoridade de Israel. A maior autoridade de Israel vai ser Saul, o rei escolhido pelo povo. E o que ele vai passar para as pessoas? Capítulo 10 e versículo 24. Disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois não há em todo o povo semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, disse: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e o escreveu num livro, e pôs perante o Senhor. Ele escreveu a palavra de Deus, escreveu, e fez o quê? Colocou na frente das pessoas e do rei, e disse aquilo que está no capítulo 12: vocês tratam de obedecer a palavra. Meus irmãos, não existe verdadeira transformação, não existe, sem obediência à palavra de Deus. Vamos voltar nas suas últimas palavras, no capítulo 12, versículo 23, e que ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e o caminho direito. É isso. Ele começou assim,
E ele terminou assim. Você quer ajudar alguém? Você pode fazer isso que Samuel fez? Você pode. Isso é só a primeira parte. A segunda parte, meus irmãos, a segunda parte então nem se fala, porque a segunda parte na verdade é a primeira. Mas como a gente viu lá no capítulo 7, primeiro ele ensina a palavra, ou seja, manda as pessoas deixar a idolatria, e depois ele disse: eu vou orar por vós. E quando ele ora, o céu trovege. Quando o Samuel coloca o joelho dele no chão, irmãos, as coisas começam a acontecer. Samuel também ensinou o povo o dever da oração. É o único juiz que vence os inimigos sem lutar num campo de batalha, sem se apresentar no campo de batalha. Mas a Débora foi no campo de batalha, porque o covarde do Baraque pediu para ela ir. O Samuel é o único que não vai no campo de batalha. Ele vai fazer o quê? A mesma coisa que Moisés fez quando Josué estava lutando contra os amalequitas. Ele ficou em oração. Ele estava com um cordeiro, matando um cordeiro, orando a Deus, pedindo para que Deus desse a vitória para o povo de Israel. Imagine a figura. Irmãos, não tinha uma coisa que os filisteus temiam mais do que a arca do Senhor. Eles tinham medo da arca. Da primeira guerra, quando eles venceram e tomaram a arca, eles falaram assim: estamos perdidos, eles trouxeram a arca para o arraial, agora ninguém vai conseguir vencer eles. Essa arca derrubou até o muro de Jericó, né? Mas eles venceram aquela guerra. Agora eles não têm medo nem da arca. Tem sim, porque a arca deu um tom em todo mundo lá, mas a arca não veio. O que está acontecendo lá, naquela montanha? Olha, tem um maluco lá matando um carneiro. Quem que é? É o profeta. Né? Se a gente bateu neles até com a arca, isso aí não é nada. Talvez todo mundo rindo. Né? Agora que eles vão apanhar bonito, vai ser cabelo de barba. Irmãos, quando eles chegaram na batalha, a Bíblia diz que Deus trovejou e assustou todos eles. Saíram todos correndo. Aí os israelitas ficaram valentes, sabe? Fica valente. Ele é o maior covarde, mas de repente acontece uma coisa e ele fica valente, sabe? E vai lá e corre atrás, e bate, e chuta, né? É o que aconteceu com os israelitas. É o único juiz que ele ficou julgando o povo de Israel, e a palavra de Deus diz que enquanto ele foi juiz, não teve inimigo que se meteu a cara contra eles, ou seja, que olhou e disse assim: nós vamos tentar uma segunda vez vencer os israelitas. Ninguém se atreveu, porque sabia que tinha um homem de joelho lá dentro. Você pode acreditar que eles têm medo de você se você colocar o joelho no chão. Dá até medo mesmo. Mexer com quem ora, né? É colocar a mão no vespeiro. A força dele vinha da oração, mesmo quando ele foi rejeitado. Como líder civil da nação, ele enfatizou o quê? Capítulo 12, versículo 23: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele nunca deixou de orar por eles. E aí, meus irmãos, você vê o Saul depois como rei, tão enfraquecido, mas tão enfraquecido, depois da morte de quem? Depois da morte de Samuel. Incrível, né? Só foi Samuel morrer, o que aconteceu? Os filisteus venceram uma batalha contra Israel. Foi a única batalha que Saul perdeu, mas o Samuel já estava morto. E falta fez a oração de Samuel, e falta fazia um homem que ensinava a palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar mostrando aí o que o mestre dos profetas, que é Samuel, e os crentes fiéis têm em comum. Bom, o que nós não temos: nós não somos juízes, nem sacerdotes da nação de Israel, tampouco os profetas, nós não somos. O que nós temos em comum? Eu acredito que nós vivemos no mesmo caos,
Às vezes a pessoa tem problema na casa dele, problema grave. Às vezes a nossa cidade está um caos, às vezes o país está um caos. E é interessante que num tempo, vamos dizer que nós estamos vivendo um tempo como esse tempo, que é um tempo de seca, medonha. Uma pessoa que não gosta de um governo, ele é capaz de pegar um poste, acender e tacar um fogo, para aumentar o caos. E às vezes a pessoa ela pode até sentar na igreja. Vamos aumentar o caos, vamos aumentar o desemprego, vamos aumentar tudo, né? O crente fiel, o homem que teme a Deus, ele já começa a pensar como Samuel: como vencer esse caos? Eu já sei. Eu vou ensinar as crianças da minha rua, do meu bairro, a palavra de Deus. Vamos começar a transformar por aí. Eu vou colocar o meu joelho no chão. Irmãos, quando eu estava indo para Veracruz, na quarta-feira, estava tendo uma queimada do lado esquerdo, muito grande, mas muito grande mesmo. E um irmão disse assim: não, mas você vê se ela queimada. Eu falei assim: olha, no ano passado teve uma queimada tão grande que quando eu saía de Marília para até chegar em Veracruz, praticamente não se enxergava muita coisa, de tanto que estava queimando, como se nunca tivesse queimado nada. Eu lembro que eu estava em Galho, a nossa mata lá, que era a mata dos Ferreiros, que eles falavam, aquilo queimou por uma semana. Aquilo foi fuligem para todo lado. Aquilo ninguém respirava. Parece que o Brasil nunca queimou. Eu disse para os irmãos na quarta-feira: volto para a história. Falei: meus irmãos, hoje nós vamos orar. Nós vamos orar para chover. Não estou dizendo que a chuva veio por causa da minha oração, não, tá? Choveu. Eu acredito que muitos crentes começaram a fazer o quê? Começaram a orar para chover. Sabe por quê? Porque eles amam o seu país, amam as pessoas. Se nós queremos mudar, nós temos que ensinar a palavra de Deus e orar. Estava com o Murilo lá ontem, nós estávamos vendo lá as casinhas, coisa e tal, né? E aí, já tem muitas igrejas lá, já tem muitas igrejas. Claro, todo lugar tem. Irmãos, mas nenhuma igreja vai fazer o que nós vamos fazer. Sabia disso? Nenhuma igreja vai fazer o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar crianças que jamais iriam para a igreja, pela sua condição social, pela sua pobreza, pela sua miséria, pelo esquecimento, porque não dá lucro para a igreja. Nós vamos colocar em alguma das nossas filas ou no carro de algum irmão. Nós vamos colocar ela onde? Dentro da igreja. Eu não fui para nenhuma igreja porque era uma criança muito pobre, mas uma igreja veio até mim, com uma jardineira, e eu entrei dentro e fui até a igreja e lá me converti. Só tinha uma igreja fazendo isso naquela cidade, só uma igreja. Apesar da cidade já ter 60 anos, nunca uma igreja fez aquilo. Levar as crianças para ouvir a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Veja, está ao nosso alcance como igreja aquilo que Samuel fez e transformou a vida do seu país. Está ao nosso alcance. Primeiro, ensinar o quê? A palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, não é primeiro, né? Ao mesmo tempo, ou seja, juntamente, nós vamos colocar o nosso joelho no chão, nós vamos orar. Senhor, abençoa as pessoas desse país, abençoa o nosso país, abençoa a nossa igreja, abençoa os irmãos da igreja, abençoa o anjo da igreja. É assim que nós mudamos as coisas. É assim, meus irmãos, que ele ficou quietinho durante 20 anos. Se você perguntasse para Samuel, ele não está aqui para responder: Samuel, o que você ficou fazendo nesses 20 anos que você não se apresentou? Qual seria a resposta de Samuel? Ele estava fazendo o quê? Orando, intercedendo. Ele estava fazendo, só que ninguém estava vendo. O que você vai fazer, talvez ninguém vai ver. Ninguém vai ver você orando. Há de se entender isso.
Agora tem que surgir o quê? Uma nova leva de intercessores para a igreja fazer o quê? A igreja crescer novamente. Então, irmãos, ensinar a palavra de Deus, colocar o nosso joelho e orar, é isso que vai mudar a nossa igreja, fazer nossas igrejas serem abençoadas, onde elas vão sendo estabelecidas, oração e ensino da palavra. Isso nós podemos fazer como Samuel. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar a Deus. Nosso Deus Santo, maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a sua palavra, e dentro dela, Senhor, o Senhor tem nos ensinado os seus caminhos, o Senhor tem mostrado para cada um de nós a sua verdade. Nos ajude, Senhor, a entrar na sua verdade, como igreja, Senhor, que quer crescer espiritualmente, como igreja que quer estabelecer, Senhor, o ensino da tua palavra nesta cidade. Amado Deus, nós estamos perto de outro desafio. Estamos perto, Senhor, de começar um novo trabalho ali naquele lugar, onde há muitas famílias jovens, Senhor, famílias que estão começando. Se o Senhor, ó Deus, permitir, que o Senhor nos permita, Senhor, ser usados por Ti naquele lugar. O Senhor levante pessoas, irmãos, irmãs, em oração, em ensino da Tua palavra, em visitação, em testemunho, para que aquela igreja também possa fazer a diferença. Amado Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, como eu disse, por nos ensinar pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.